programa Independente de hoje está aqui em São Paulo com o Dr. Arthur Guerra, que é um grande especialista, um psiquiatra e grande especialista em dependência química. E o assunto que nós vamos conversar hoje é álcool e adolescência. E aí, doutor, eu começo fazendo essa pergunta para o senhor. Já que o assunto é álcool e adolescência, com que idade é feito o primeiro contato na sociedade que a gente tem atualmente? Na cidade de São Paulo, onde a gente coloca a grande São Paulo, o primeiro contato, também chamado de batismo, é feito em geral entre 13 e 14 anos de idade. Entre 13 e 14 anos de idade. Em geral, na própria residência do rapaz ou da moça. Em geral, com o irmão mais velho ou com o primo ou com amigos. Esses irmãos mais velhos ou primos, eles querem dar a primeira experiência desse jovem com álcool e achando que essa experiência deve ser positiva se eles estiverem próximos. Esse primeiro contato não tem a intenção de deixar o jovem embriagado. Tem a intenção só de fazer uma experimentação do uso de álcool, um álcool que poderia chamar de moderado, álcool social, para que esse jovem tenha então um contato agradável com o apoio desse irmão mais velho ou desses primos. Muitas vezes os pais não estão juntos, os pais não estão sabendo e o álcool consumido é o álcool que tem na residência desses jovens. É o álcool que está na geladeira, ou está na adega, ou está no bar, se for uma bebida destilada, para que haja então essa primeira experiência. E o senhor, como especialista que já está há mais de 20 anos entendendo, estudando e consultando pessoas em relação à dependência química, o senhor acredita, pela sua experiência, que esse número aumentou um pouquinho, essa idade de 14 anos, ou tem cada vez diminuído, ou não tem se alterado? Esse número teve um aumento alguns anos atrás e agora acho que ele se mantém estável. Esse número ele existe de forma preocupante para o médico, para a saúde pública, porque muitos adultos acreditam que esse contato não deve ser um contato ruim. Algumas vezes esse contato ele é pintado por cores, digamos assim, culturais. Então existem famílias de italianos, franceses, portugueses, onde o uso de álcool pelo pai ou pela mãe é um uso absolutamente aceitável. Ou esse contato acontece em celebrações, em festas, em aniversários, ou em Copa do Mundo, em vitória ou em derrota, alguma coisa assim. Ou esse contato existe só pelo próprio jovem, para ele saber, junto com os outros jovens, como que é a primeira reação do corpo e da cabeça dele em relação ao álcool. Eu acho que hoje os pais estão um pouco mais reticentes em relação a isso. Os pais estão um pouco mais preocupados em relação a isso, porque hoje os pais começam a entender, coisas que há 10 anos atrás não entendiam, que o cérebro dos jovens não estão maduros o suficiente para receber essa ingestão de álcool. Com esse comentário do senhor fica claro que muitas decisões, né, da sociedade têm a ver com a nossa cultura. Então, o que é que a gente tem que fazer em relação à cultura e educação? Porque eu li que pela Organização Mundial da Saúde, eles querem fazer algo efetivo para que até 2025 diminua o consumo de álcool em 10%. O que é que então tem que ser feito em relação à educação e à cultura para que a gente consiga atingir essa meta? 3 pontos principais. Então, o primeiro ponto são políticas públicas claras, objetivas, que todo mundo entenda. Vou dar um exemplo. Menor de idade não pode beber bebida alcoólica. Não pode. Na casa do pai, o pai e o jovem lá de 14 anos, o pai pode dar bebida alcoólica. Se o pai quiser dar, ninguém vai ter como controlar isso aí. Mas em lugar público, não pode ter consumo de álcool por menor de idade. Segundo lugar, além dessas políticas públicas, eu estou dando um exemplo de 20, né? O outro seria álcool e direção, né? Uma fiscalização, porque não adianta você ter uma ordem, ter uma medida que não é controlada. Uma fiscalização no sentido de que se aquele bar, se aquela festa, se aquele restaurante ofereceu bebida alcoólica, mesmo com autorização dos pais, ele vai ser punido. Essa punição tem que ser exemplar, tem que ser clara, tem que ser... Todo mundo sabe. Terceiro ponto.
Eu acho que os líderes, aí entre os professores nas escolas, os comunicadores na área de comunicação social, os pastores, os padres, os rabinos, os religiosos, né? Os professores de educação física, mas sobretudo os familiares, eles devem dar um exemplo sadio em relação a isso. Porque mesmo tendo a lei, mesmo tendo a fiscalização, se não houver essa complementação por parte dos educadores, sejam eles familiares, professores, agentes de comunicação, dificilmente nós vamos ter um sucesso nessa área. E, doutor Arthur, vamos pensar num estabelecimento que vende o álcool. O estabelecimento existe para ganhar dinheiro. Então tem um adolescente que vai lá e quer comprar bebida. Se ele falar, não, eu não posso te vender, o que o comerciante vai ganhar? Um mundo melhor e mais sóbrio, e vai perder dinheiro. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, tem mais gente hoje, nesse momento da humanidade, querendo um mundo mais sóbrio ou querendo ganhar dinheiro? Pergunta bem inteligente a sua, pergunta bem interessante a sua, né? Eu acho que existe de tudo. Existe o médico que trabalha de forma errada. Existe o comunicador que faz uma comunicação inapropriada, né? Existe o produtor de bebida alcoólica que produz e quer o lucro imediato. E existe o dono do bar que também vai querer o lucro imediato. A maioria dos médicos, dos comunicadores, dos produtores, dos donos de bares são pessoas ruins, inescrupulosas? Eu acho que não. Eu acho que a maioria entende que eles têm um produto em mãos e que esse produto, especialmente no caso de bebidas alcoólicas, eles podem ter um lado negativo e que o lado negativo deles não melhora o eventual sucesso econômico que eles possam ter. O que eu quero dizer é o seguinte, o bar, ele não vai ficar mais eficiente, não vai dar mais lucro se vender mais para menores de idade. Ao contrário, eu imagino que o bar, à medida que ele fala, olha, eu não vendo para menor de idade, ele ganha uma credibilidade, ele ganha um respeito e aumenta a sua freguesia, aumentam os seus consumidores regulares, vão falar, poxa, eu quero consumir naquele bar, porque lá o pessoal tem uma ideia que não é só o lucro, não é o lucro imediato. Mesma coisa para os produtores de bebidas alcoólicas. Adianta vender para menor de idade? Olha, se eu for contar em termos econômicos, talvez adiantasse, mas em termos da imagem, em termos de um produto que eles têm há muitos anos, em termos de continuar vendendo esse produto de forma regular, de poder dormir tranquilos à noite, ajuda menor de idade? Eu acho que não ajuda. Eu acho que é uma coisa que eles não têm orgulho. Eles não têm... Mesma coisa quando tem um acidente de carro, depois do uso de bebidas alcoólicas. Tá bom, vai. A indústria de bebidas teve o lucro porque vendeu a bebida alcoólica. Mas ela fica orgulhosa daquele acidente? A indústria de bebidas, seja ela destilado, fermentado, a indústria fala, puxa vida, mas que pena, que azar. Eu acho que não. A indústria tem uma vergonha em relação a isso. A indústria não gostaria que tivesse esse final infeliz, né? Por isso que eu acho que nós precisamos ter uma visão diferente, moderna, uma visão de trabalho em conjunto para que a nossa sociedade tenha um futuro melhor em relação a esse tema. O senhor falando me vem sempre muito forte isso, né? É sempre pela educação a solução dos problemas. É sempre pela educação. Porque se a gente educa esses líderes, essas pessoas, o futuro das crianças vai ser melhor. Só que daí também me vem esse questionamento. Se cada vez mais cedo eles estão bebendo, e com 13, 14 anos, muitas vezes dentro de casa, como é que essa nova geração, que poderia mudar o mundo, está cada vez mais alcoolizada, né? Então, assim, como resolver o problema, né? É muito maior do que a gente imagina. Eu concordo totalmente com você. É a educação via informação que vai dar uma abordagem, digamos, preventiva em relação a isso, que vai evitar que o problema cresça e chegue a situações alarmantes. Esse é o caminho. Existe o consumo mais cedo? Existe. Como é que nós podemos evitar isso? Eu acho basicamente tendo um controle maior e os pais
os professores, os líderes, dando um exemplo, filhos, ou para os filhos, nossos filhos, eles vão ter um mundo melhor do que nós. O que a gente precisa fazer então como pais, educarem crianças de maneira integral, para que eles consigam fazer escolhas. Eu acho que nós precisamos fiscalizar. Eu vejo muitos pais com comportamento liberal. A gente precisa ficar junto. Filho, isso aqui não pode, sinto muito. Não, pai, mas eu tenho uma festa de 15 anos, se não tiver vodka, os meus amigos não vêm. Na minha casa não vai ter vodka. Acho que não pode, não pode. Então, os seus amigos não vêm. Mas eu acho que essa ordem, essa clarificação, essa explicação e esse modelo que os pais devem dar, eu acho ele fundamental. É isso que vai dar a consistência, a musculatura de uma sociedade mais forte, melhor para o futuro. Não acho que seja só o governo falando se vai ter propaganda ou não. Não acho que só lei seca, acho que é uma coisa importante. Mas acho que os pais devem assumir essa responsabilidade, na frente de tudo, especialmente dos filhos deles. Os filhos, na verdade, são o maior patrimônio que os pais têm. Muito mal. Então eles precisam cuidar com muito cuidado. Se for preciso negar, ficar bravo, falar não vai ter consumo de bebida alcoólica, não vai ter, ué. Mas os pais querem ser simpáticos. Os pais querem que os filhos, às vezes, tenham uma vida melhor do que eles tiveram. São permissivos, são doces demais, amorosos demais. Os filhos acabam bebendo. A minha história com a drogas foi uma curiosidade. Quando eu tinha 22 anos, eu trabalhava numa boate de Campinas e no jantar eu experimentei droga pela primeira vez, que foi a cocaína, aos 22 anos. Por curiosidade, foram quase 21 anos de adicção, de uso contínuo da droga, sem conseguir sair. Como você entende que dessa curiosidade causou dependência? Como que foi isso? Por uma simples curiosidade, às vezes a gente acha que curiosidade não leva a lugar nenhum. Leva sim. Dependendo da quantidade que você tem dessa curiosidade, uma vez você acha legal, vai, experimenta de novo. E assim consecutivamente, até que você não consegue mais sair. É um buraco sem fundo. E depois de 22 anos de adicção, quando que você decidiu, não, agora eu vou recomeçar uma vida nova, vou parar de fazer uso de drogas? Como que foi isso? Quando eu abandonei a minha casa, fui um dia trabalhar e não voltei mais. Fui para uma favela, gastei todo o meu dinheiro. Depois não queria voltar para casa por medo, por vergonha, porque a gente tem essa discriminação. E foi ficando. Até que me deu uma crise de alucinação, eu fui parar num hospital. Minha família me encontrou, uma tia, me ajudou a vir para cá. E a tua história de recomeço agora? O que você quer para o futuro, quando você sair daqui? Quais são os seus planos? Eu quero reconstruir toda a minha vida. Estou fazendo um trabalho voluntário no hotel, ajudando na administração. Mas eu quero voltar a trabalhar, quero voltar a estudar, que eu parei faculdade, parei cursos, me formei em manipulação de alimentos aqui mesmo, teve um curso. Quero voltar à minha vida, quero todos os meus projetos, todos os meus sonhos que a droga roubou, eu quero tudo de volta, com juros e correção. E eu vou correr atrás para isso. Agora eu vou pedir para você olhar para a câmera e deixar um recado, uma mensagem para alguém que ainda faz uso de drogas e que talvez já esteve no mesmo estado que você, para que ela se motive a sair de lá. Não perca a esperança. Ao fundo ainda tem jeito, basta você querer.